Olá! Oi, Olá, gente. Oi, oi. oi, Tudo bem? Tudo bom? Show! tudo ótimo. Estamos começando então mais uma gravação do nosso bate-papo Enneagrama, com a ideia de trocar conhecimento, inspiração, exemplos para quem também é apaixonado por Enneagrama, assim como nós, né? Lembrando, para quem ainda não assistiu os outros vídeos, a gente já gravou sempre com esse ar assim mais informal e de bate-papo mesmo. Sobre uma introdução, o que é o Enneagrama. A gente já gravou vídeo sobre cada um dos Enneatipos, do 1 até o 9, e agora nós estamos aprofundando nos instintos, que somados depois com os Enneatipos dão os subtipos do Enneagrama. A gente já gravou um vídeo para quem se interessa também especificamente sobre o instinto autopreservação ou conservação, e o vídeo de hoje é sobre o instinto sexual. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse instinto sexual, né? E quando que ele aparece dominante na nossa vida, quando ele está reprimido, quando ele está saudável. A gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Lembrando que o instinto sexual tem a ver com a nossa capacidade de vitalidade, de atração, de sexualidade, de um direcionamento para as conquistas, né, para a realização de conquistas, e para o foco um a um, para o relacionamento um a um com as pessoas. Tá bem? Vamos falar então um pouquinho. O que vocês acreditam assim que são as bênçãos desse instinto quando ele está bem saudável e desenvolvido nas pessoas? Eu acho que o instinto sexual é o instinto do tesão na vida, assim, sabe? Sentir, se conectar com as coisas, com as pessoas, com... Então, o instinto sexual, ele traz essa vibração gostosa de você estar se fundindo com aquilo que você está fazendo. Pode ser o chá que eu estou tomando agora. E aquilo fica quente, gostoso, eu sinto aquilo, eu me conecto com aquilo, né? E eu tenho foco naquilo. Então, acho que o instinto sexual, para mim, é uma... E, assim, pelas conquistas, enfim, né? Mas para mim, principalmente por essa capacidade de você se fusionar com as coisas e com as pessoas, eu acho bem bacana. É uma coisa boa, assim, né? Uhum. Eu gosto dessa coisa que o Fê falou, eu acho que é esse brilho, essa vibração, essa energia, né? Essa vontade de viver, é, a energia da vida realmente, né? Essa vibração. Eu acho que essa questão de conquistas, como você já falou, quando saudável, ele é muito, na verdade, ele é muito necessário, essa energia, todos são, né? Mas quando ele tá tá um pouco apagado, a pessoa tem pouca vitalidade. Então, assim, ele realmente traz a energia da ação, do movimento, da conexão. Então, quando ele tá muito saudável, e quando ele tá saudável, ele é muito importante. Uhum. Sim, para mim tem a ver com colocar justamente intensidade assim nas coisas, vida, vivenciar profundamente, tem a ver com intensidade, mas também se aprofundar, seja numa relação, né, de querer continuar ali, naquela conexão para se aprofundar um pouco mais, tem a ver também com criatividade, porque esse instinto tem a ver com a criação das coisas, né, que uma energia se funde com a outra que cria uma terceira coisa. Então isso tem a ver desde da nossa própria criação, né, seres humanos, mas também de criação de projetos, de se fundir com um foco absurdo naquilo, quando você fica tão envolvido que, né, por um fica tudo misturado, depois cria uma terceira coisa, criação de algo novo. É uma energia realmente pulsante em tudo que se faz. Uhum. Eu acho que vocês falaram tudo. É esse prazer, esse tesão, é essa conexão, é esse poder de criação. Eu vejo como uma força, assim, quando fala de criação, mas também uma força poderosa de destruição. Né? Porque o que é destruir? É criar algo novo, de uma forma diferente. Quando você pega uma pedra e destrói e transforma em cinza, você criou cinzas.
É Então, verdade. quem tem essa energia sexual tem uma capacidade muito grande de realização, de ir para fora, de criar, mas também vem junto com um grande poder de destruição, né? Muitas vezes, mal dosada, pode criar problemas, né? Mas ela tem essa questão do ser quente, né? Ela não é morna, ela não é fria, é um treco. Eu acho que o fogo representa bem isso, né? Você pode usar o fogo para criar algo ou para destruir algo, né? Eu sei que é uma energia de constante transformação, né? E dá esse prazer de viver, né? Ela tira toda a rotina, né? Ela não tem rotina na energia sexual. É uma coisa que a cada momento está se reinventando, está se fundindo e fundindo com o outro, ou com uma coisa, com o prazer sei lá, de pular uma piscina, de ficar no sol, e assim, e a cada fusão dessa, uma sensação nova é criada, né? Então, assim, ter a energia sexual é saudável, acho que coloca a pessoa no prazer de viver, né? Nesse fluxo de criar, né? Que o mundo é uma constante criação, né? É lindo. Eu acho que é uma força criadora divina dentro da gente. Ainda. Acho bom lembrar para quem estiver nos assistindo que todos nós temos tanto a energia sexual, quanto a energia de autopreservação, quanto a energia social, né? E o que acontece com os instintos é que existe uma ordem. Quando a gente olha para a nossa vida inteira, a gente faz uma linha da vida e olha para o passado até agora, a gente vai ver que tem uma energia que nos dominou exageradamente, que a gente chama no Eneagrama como energia, né, o instinto dominante. Tem uma energia que a gente reprimiu exageradamente, e tem outra que está saudável. Mas todos nós temos as três energias, né? E agora a gente está falando aqui da beleza dessa energia sexual, né? Do instinto sexual. E qual é, então, as dores de não tê-la, ou tê-la em exagero, digamos assim? As duas situações são problemáticas. Não tê-la, desculpa, eu falei não tê-la agora, mas é não usar ela, né? Porque na verdade todo mundo tem energia. Isso, né? E aí, até lembrando da questão da estratégia, né? Quando a gente tem ela muito exagerada, que a gente chama de dominante, ela vai causar algum tipo de problema por estar sendo usada de forma exagerada. Assim como quando a gente coloca ela como reprimida, no sentido de que a gente usa muito pouco essa energia, ela também vai causar algum problema. E a gente fala, quando a gente fala de ser dominante na energia sexual, existe um exagero nas coisas, né? Existe as pessoas tendem a ser um pouco mais agressivas, elas tendem a brigar mais, né? Elas tendem a destruir mais as coisas, muitas vezes, né? Então, assim, lembrando que quem tem energia sexual dominante é mais carente, existe uma necessidade de conexão com o outro, de sentir o toque da pele, de estar em contato com o corpo de outras pessoas, ou seja, então, assim, essa pessoa está o tempo todo nessa busca, né? De se conectar com alguém, de se conectar com alguma coisa, e é algo viciante, né? Lembrando que na falta disso, para quem tem dominante, a pessoa começa a entrar né, tô em parafuso, eu preciso dessa conexão, né? E aí quando a gente entra naquela questão do faltar, né, quando ela é uma outra estratégia para uma mesma dor, a dor é realmente eu tenho necessidade dessa conexão, mas doeu tanto não ter que eu preferi desligar aquilo, coloquei lá embaixo. Eu ponho pouca energia e aí você vai sentir que a pessoa vai adotar a estratégia de fugir das conexões, fugir da intensidade, fugir desses movimentos de criação e transformação, porque dói demais perder isso. Então é melhor nem entrar em contato, né? Enfim, uma introduçãozinha. Perfeito, Lu, perfeito. Muito bom. Que é então é a mesma dor, né? Ambos sentiram a mesma dor lá atrás, mas usaram estratégias diferentes, né? Um usando a estratégia em excesso, buscando muito disso, e outro, senti tanto que não preciso disso. E aquele que não precisa disso, então, por não ter tanta essa energia dominando aí, parece um pouco mais apática, né? Parece que não tem tanta vitalidade, não usa muita cor, né? Muitas vezes, assim, se a gente for falar um pouco de características, você não vai ver normalmente ela com batom talvez vermelho, ou uma cor chamativa, uma coisa mais
Porque é isso, assim, não quer criar essa conexão, quer, mas tem essa dificuldade, né? Tem uma maior, não sei se dificuldade, mas procura sumir um pouco mais do que o outro que está dominando, que quer aparecer, né? Então tem toda essa estratégia que é diferente. Se a gente procurar colocar os dois próximos, né? A gente vai vendo essa diferença. Inclusive, um é mais competitivo, o outro larga mais, não quer entrar em competição. No vídeo anterior, você tinha explicado até a questão do autopreservação, como, né, que quando ele é exagerado, tem uma questão da saudade da mãe, uma falta da figura materna, né? E quando a gente fala do sexual, é uma falta dos dois, tanto pai e mãe, né? De alguma forma, a criança entendeu que ela queria mais atenção, ela queria mais contato, ela queria mais, talvez, carinho, e de alguma forma isso não aconteceu. Ou até aconteceu, mas ela interpretou que não era do jeito que ela queria. E aí fica essa carência de contato e ela vai buscar isso em outras pessoas. Então, também uma das características que acaba aparecendo na energia sexual é essa questão de estar buscando novidades o tempo todo, né? Isso em mudando de carreira, buscando outros parceiros, buscando experiências novas, porque no fim tem um buracão do pai e da mãe lá que ele quer preencher com aquilo. Ele vai buscar, ele vai buscar, ele vai buscar. E acaba trazendo uma característica mais desbravadora para as pessoas que têm isso como dominante, muitas vezes até mais empreendedora. Enfim, tem uma dor lá atrás como todos os outros. As dores causam as distorções, né? Isso. Só complementando isso, essa questão lá atrás, se a gente for falar desse complexo lá do Édipo, de Electra, que eles entraram nessa competição do o filho que quer o pai ou que quer a mãe, né? Nessa questão, ele entra nessa competição. Se ele sente que ele ganhou, então ele pode se tornar um dominante. Se ele sente que ele perdeu, então não preciso dessa dor, então ele não entra na vida nessas competições. Enfim, aí são algumas explicações que não são só isso, tem várias outras explicações, né? Que podem levar a tudo isso. Essas dores. Da história de infância, né? Do porquê que a gente reprime e do porquê que a gente tem isso como dominante, né? Sim. Deixa eu botar um ponto que eu acho legal, assim. A gente pensar que a gente tem a nossa produção de energia. Então, cada área vai dar um nome, né? Cada segmento vai dar um nome. Kundalini, Ki, força de vida, enfim. A gente tem essa vitalidade que está no nosso corpo. E aí, os nossos instintos, o que eles fazem? Como se tivessem 3 fios de luz, assim, né? Alimentando cada instinto. Um fio passa bastante energia e suga bastante energia. Outro fio é intermediário. E outro fio ele é um pouquinho mais fino, ele não alimenta tanto. A gente não gosta muito de estar ali de alimentar essa energia para aquela máquina daquele instinto. Então, o que vai acontecer? Os resultados que a gente tem na nossa vida, eles vão ser relacionados ao quanto de energia que eu mando para essas 3 máquinas, que é o autopreservação, sexual ou social. Aí, ele pode se encaixar em qualquer um dessas ordens, né? Um pode ser dominante e o outro pode ser reprimido. O que vai acontecer quando a gente tem um sexual reprimido, assim, que eu vejo bastante? Essa falta de vitalidade, sabe? Porque o instinto sexual, ele traz mais um brilho, assim, para a pessoa. Ele traz uma energia de... Às vezes, até algumas pessoas que têm o sexual reprimido olham outras pessoas que têm o sexual dominante, veem aquilo como confronto, como que a outra pessoa quer se mostrar, que a outra pessoa quer se aparecer, ou que é muito brava, ou que é muito... Por quê? Porque aquele brilho, aquela energia que o sexual dominante tem, né, acaba trazendo aquela incômodo quem tem o sexual reprimido, quem tem essa área menos energizada da vida, né? Então, essa energia sexual reprimida, muitas vezes, faz a pessoa não ter muita vitalidade para ir no foco do que ela quer, para ela ir agarrar o que ela quer na vida. Às vezes o sexual reprimido faz você não querer muita variedade na vida, né? Você gosta de ficar sempre na mesma situação. Não vou variar muito, não vou... vou dar um exemplo. O meu é intermediário. Mais conservador, né? O restaurante. Você não gosta de ficar buscando um novo toda hora, né? Pode falar.
Acho que a Rê quer falar também, né? Fala, Rê. Pegando o gancho, né, Fê, disse que você trouxe dos fios, né, de alimentação, o que é dominante tem uma ansiedade muito grande, né, então quando a pessoa é um sexual dominante, ela é muito mais ousada, e aí o que o Lu trouxe, né, que cria muita coisa, mas aí destrói também, é muito sensível a essas conexões, né, principalmente em relacionamento, do mesmo jeito que se conecta muito, é muito rápido, você vê sexual falando assim, não sei, não tem explicação, porque é instintivo, então realmente não tem uma explicação, você já conhece uma pessoa e pluga, e aquela conexão é muito intensa, é muito forte, é voraz, né, e aí como lidar também, como sustentar com essa intensidade, dependendo aí dos outros instintos como estão, né, cria uma fricção muito grande, daí literalmente explode, né, em alguns momentos, dependendo aí de como é. Então, o sexual tem isso, essa intensidade que é legal, é bom, mas dependendo aí da dosagem, isso cria uma série de dificuldades também, né, para manter as coisas, né, e normalmente tende a não gostar do que não é intenso, da calmaria, não sabe lidar, sexual não gosta muito, né, de quando as coisas estão muito calmas, de quando não tem muita novidade, tem que estar sempre se jogando, tendo essa sensação de estar vivenciando intensamente, assim, né, as relações, as experiências da vida, né, são umas questões também. Interessante também de colocar que o foco da energia sexual geralmente vai ser direcionada para relacionamentos ou né, para aparência física. Então são pessoas, quando isso tá bem energizado na pessoa, tem uma busca, né, por aparência física, e daí diferente do autopreservação que a gente falou no vídeo anterior, que não é por preservar a saúde, mas é realmente para conquista, né? Como é que eu sou visto, como é que é chamar a atenção dos outros. E um terceiro foco para essa busca por novidades, por experiências intensas. Perfeito. Eu acho que é legal a gente começar a colocar alguns exemplos na prática, como a gente pode identificar quem tem o sexual dominante, quem tem o sexual intermediário e quem tem o sexual reprimido, né? Acho que um exemplo bem prático, assim, né? Você percebendo nas festas, quando você vai no casamento ou no aniversário, quem tem energia sexual dominante, ele só precisa encontrar uma pessoa lá para se conectar e ele esquece todo o resto. Ele não precisa se enturmar tanto, né? Ele basta ter uma pessoa que ele tenha como tenha conexão, que para ele tá bom, que tá bacana, ele vai se conectar. E é muito comum essas pessoas, eu vejo em festas, uma pessoa parece que ela não se misturou, ficou o tempo todo Pode conversando. ser qualquer pessoa, né, Luciano? Hã? E pode ser qualquer pessoa, porque às vezes um social dominante, ele vai achar o totem da festa, ou a pessoa que é mais... Ele vai querer conectar para puxar o status. Mas assim, o sexual não, ele vai conectar com... Que seja interessante, né? Que seja interessante para ele. Tem que ser um especial também, assim, né? Que tem que ser interessante. Mas é para ele, né? Interessante que a Rê falou do sexual é uma questão da curiosidade mesmo. Existe uma descoberta constante. É um desbravador. Ele quer se conectar porque quer saber mais, quer conhecer mais, enfim. Tem uma questão de investigar, né? Que eu acho que a energia sexual tem. Eu tô falando que é muito bom, né? Pode falar, amor, termina. Não, e vai somar, interessante, com a motivação do perfil, do tipo, né? Então, vai somar instinto com a motivação do tipo. Né? Então, esse exemplo da festa, por exemplo, um 2 sexual dominante vai ter uma motivação diferente do 9 sexual dominante. E do 5, né? Que e do 5. Você tá falando do totem aí. Sexual dominante, né? A motivação é diferente, só que essa energia de fusão e de conexão com uma pessoa é que a gente percebe que é a mesma, né? Em função de ser o sexual dominante. E é interessante até porque vai trazendo algumas contradições para alguns perfis. Eu acho muito interessante ver isso. Por exemplo, o tipo 5, que é mais reservado, mais observador, só que daí mistura com a energia sexual dominante, dá uma contradição, né? Esses dias também... esses dias me perguntaram também, por exemplo... Ou um 9, um tipo 9, que não tem tanta disponibilidade para conflito, para briga, para se impor.
Mas daí mistura com a energia sexual dominante. Fica diferente já do 9 autopreservação dominante, né? Porque mistura isso. Isso é interessante. A gente pode dar, não sei, um exemplo aqui. A gente tem aqui misturados alguns dominantes, outros reprimidos, outros do meio, assim, sei lá, numa mesa que tem várias pessoas. Eu posso falar de mim, assim, quando eu tenho uma pessoa, se eu começo a me conectar com uma pessoa e eu converso com essa pessoa, eu esqueço do resto, assim. Eu não me importo se tem alguém gritando lá e tá interessante, alguém conversando. Eu fico aqui e é como se nada lá existisse, assim. É essa energia da fusão, né? É esse contato que é isso que acontece com esse um a um, né? Esse sexual dominante, assim. Como é que é para vocês esse processo enfim, que tem outras pessoas envolvidas? Exatamente assim, né, Marta, para mim também, e é uma questão tão intensa, tão forte de criar universos únicos. É como se tivesse um universo com cada pessoa. E às vezes esse universo, ele é tão único que assim, às vezes fulano A não se dá bem com fulano B, e você se dá bem com A e com B, mas separado, porque você cria um universo com A e você cria um universo com B. E aí, para um social que olha isso, né, e às vezes a dor de um é a dor de todos, para o sexual que é dominante, isso não faz o menor sentido, assim. É uma conexão Tenho muita única. dificuldade de juntar todo mundo. Eu já tive experiência tinha uma época que eu achava que eu queria uma festa para mim, até que fizeram uma festa para mim, chamaram todos os meus amigos. Eu achei terrível isso. É difícil. Porque eu não conseguia dar atenção para todo mundo, e daí aquilo me deixou muito ansiosa. Eu gosto de ficar um pouquinho com cada um, assim, um pouquinho não, muito com porque tá cada fazendo um. as conexões, né? Individualmente tá fazendo, né? Exatamente. E aí, para mim, né, que sou social reprimido, uma dificuldade imensa de administrar várias coisas, assim, várias pessoas. Eu gosto não é só um, tá bom, um amigo senta aqui no cantinho, fica conversando, que tá tudo certo. Um monte junto, não sei lidar. Não sei, né, coisas Muito interessante. que surgem. Sim. O meu é do meio. Só vou falar para ajudar quem. E eu vejo muito eu relaxando quando eu tô com outra pessoa individualmente, assim. Eu tinha um pouco de dificuldade por causa dessa ansiedade social de querer conversar muitas vezes com a pessoa, né? Mas normalmente quando existe uma conexão um pouco mais legal, assim, vamos dizer, que eu entendo que eu tô no meu sexual e o sexual tá tranquilinho ali, não precisa ficar falando muito às vezes, sabe? Não precisa... Então, relaxa. Não precisa ficar naquele, né? E aí é a hora de relaxar, a hora de sentar do lado, a hora de simplesmente ter uma companhia. E aí eu percebi que eu faço isso às vezes com outras coisas também. Então é um momento de ficar tranquilo, sem ansiedade e nem de querer ficar evitando alguma tarefa ou alguma coisa do tipo, né? Então é um momento em que eu não preciso fazer esforço e as coisas acabam fluindo. Então, para mim, o sexual intermediário é isso. É não ter ansiedade e também não querer fugir da tarefa. É simplesmente viver tranquilo naquele momento. Interessante. Porque o instinto intermediário é sempre nos dar essa sensação de descanso, né? De conforto. E para quem tem o sexual reprimido, é uma sensação de que eu não tenho energia para lidar com uma pessoa só e com toda a demanda que essa única pessoa traz por muito tempo. Fica administrando, então, né, a energia. Administrar essa energia. No meu caso, né, o que eu sinto é que parece que é como qualquer área reprimida, né? Então parece que é uma perda de energia ficar colocando muita atenção em uma coisa só, né? Enquanto poderia estar distribuindo isso mais, assim, né? Então, acho que pode falar. É muito do sexual também ter melhores amigos, né? São aquelas amizades muito intensas e que a conexão, ela não se rompe. A pessoa está distante, mas tem uma conexão muito intensa, né? Eu tenho amigos que foram morar em outro país e a gente se fala e é aquela coisa que quando volta, aquele universo que vocês criaram, volta tudo de novo.
essa conexão, né, como se ficasse, é uma conexão quase parece do umbigo mesmo, ela fica ali de alguma forma sendo nutrida, assim, né, ela não rompe quando você não está na presença da pessoa, ela permanece. Na sexta-feira eu encontrei uma amiga minha e foi tão engraçado, porque a gente se encontrou e a gente não conseguia se desgrudar, assim, sabe? E aí a gente ia desmarcando compromissos que a gente tinha depois, e de repente já era noite, a gente falou, o que a gente tá fazendo, assim, vai embora, vamos embora. E tipo, a gente foi indo, porque é difícil romper, assim, é isso, né? Uma amizade que... E a gente até se vê com frequência, mas a gente via uma tava indo no compromisso da outra, porque essa conexão que é tão difícil. Perde a hora, perde tudo. Perde tudo nessa conexão, hein? Né? Que perde o tempo, perde a hora, entra naquilo lá, esquece do mundo, porque por ser dominante, se conectou. E quando aquilo é reprimido, é menos energizado, você não vê a hora de sair daqui. Eu não quero ficar muito tempo com aquela pessoa, tá me desgastando isso. É difícil estar lá. É difícil, porque é difícil, porque parece que não tem energia para tanto, né? E quando a gente falou, até lembrando, tem os 3 e é uma questão assim de regular eles, de observar e dosar, né? Então assim, não é batido a prego que vai ser sempre exagerado, vai ser sempre reprimido. Não, depende muito do momento. À medida, nós estávamos conversando um pouco antes, à medida que a gente vai percebendo esses movimentos, a gente vai tendo consciência sobre eles, a gente começa a ter um certo controle, começa a ganhar um pouco de autonomia sobre essas sensações. Eu, como sexual dominante, fui percebendo o quanto eu queria essas conexões, o quanto isso, e por ter autopreservação reprimida, faz o inverso. Eu busco lá fora e esqueço de mim, né? Então, assim, é o cara que se mata por alguém, teoricamente, né? Ele morre por uma pessoa, por uma conexão, deixa de cuidar de si mesmo por uma outra pessoa. E o quanto isso faz mal, né? O quanto isso cria problemas. E a hora que você começa a perceber isso, o que você faz? Você vai tirando um pouco do pé do sexual. Pô, vou tirar um pouco dessa energia que me joga tanto para me conectar com alguém e vou usar ela um pouco para mim. Eu energizando minha autopreservação, que é primeiro, e cuidar um pouco mais de mim, para trazer um pouco mais de equilíbrio, né? Então é legal perceber que é possível, né, ajustar isso, né? E aos pouquinhos. Não é fácil, mas é possível. Totalmente. Até porque, como a gente já falou, desculpa, não sei, mas como acho que a gente já falou aqui, há vislumbres aí de que a nossa missão de vida passa muito por resgatar o reprimido, né? Então é se inverter de ponta cabeça. Total. Vocês perceberam uma coisa que está acontecendo no bate-papo, está tendo bastante conversa cruzada. A gente começa a falar, isso é a energia sexual, né? Que ela é para fora, ela é mais intrometida de uma certa forma, né? Então começa a falar, o outro corta, a gente fala que é uma conversa de italianada mesmo, né? E aí o meu social dói. Uma mesa social, o social fica na classe aí, tentando deixar as coisas. Ela começa a se revirar aqui dentro, assim, fala, calma. Não, o sexual já tem uma ideia, ele já quer, pum, não, invade, atravessa, mano. Tem um árbitro dentro da cabeça que fala assim, não, pera lá, tempo tal, o outro tem que falar um pouquinho mais, o outro tem que falar um pouquinho menos, então ele fica regulando a conversa, assim, né? E aí, nas mesas, dá muita agonia que os sexuais começam a se atravessar a conversa. Então tem aquele grupo, tem 5 conversando. Verdade. Daqui a pouco junta 2, fica um quieto. Eu falo, coitado desse né? Ou normalmente o quieto também sou eu, né? Então, o sexual é muito interessante isso, assim, E aí uma coisa que me veio a ideia na cabeça é assim, quando eu estou na mesa sentado e eu começo a fazer uma conexão 1 a 1, que eu vou para essa energia sexual, o meu social ele começa a me chamar, assim, eu entro, permaneço 10 minutos conversando, daqui a pouco eu tô 10 minutos conversando aqui sem dar atenção pros outros, entendeu? Então eu preciso ver o que tá acontecendo na mesa. Então isso nunca acontece comigo, jamais. É interessante ver essa dança, né? Fica bem engraçado, assim, a gente reparar numa mesa conversando. E a autopreservação levanta para pegar comida, né? Vai, um chazinho. Sim. E é isso, né? Ficar
É o tomar, tudo é tomar a consciência, é o que eu estava falando agora, né? E é, é instintivo, é muito forte, né? É uma coisa que é, sei lá, 10 vezes mais rápido do que a coisa da personalidade, sei lá, muito mais rápido do que a personalidade. Então, é ficar e estar atento a isso é ter mais domínio sobre a gente mesmo, né? E ter acessos à nossa essência, a um estado mais elevado do ser. Porque aí a gente não é dominado, né? A gente simplesmente pode, então tá, realmente tá faltando energia aqui dessa conexão. E aí, deixa eu tentar manter um pouco mais aqui, né? E, enfim, aí começa, entende. Então é gratificante mesmo. Estar É mais consciente disso tudo. importante ganhar essa consciência, né? E saber que, na verdade, ninguém vai preencher esse buraco, né? E que a gente passa a perceber o quanto de enrascada, o quanto a gente se prejudica para poder suprir esse vazio. Em algum momento é olhar para o próprio vazio, resolver a história pessoal, ir lá, resgatar, olhar para pai e mãe. E é uma coisa que vai sempre demandar, né? E aprender de alguma forma a suprir isso sozinho para não ir com essa ansiedade e achar que alguma outra pessoa vai conseguir dar conta disso, porque não vai, ninguém vai conseguir preencher, porque, né, quando o sexual é dominante, o buraco aí é bem profundo, e aí a Acho que em gente relação precisa aos dar instintos, a conta história é disso. sempre a mesma, né? Segura que o filho é teu, né, cara? Não adianta a gente tentar Uhum. terceirizar achando que a gente vai achar a resposta lá. É seu, cara, é seu. Aprende a lidar com ele. O que eu ia falar só é que quando você entender o que é esse instinto sexual, todos os instintos, na verdade, é a gente ter consciência de que a gente está utilizando ele naquele momento. Já é uma coisa maravilhosa, né? Então, e assim, não tentem reprimir o instinto. Quando a gente tenta segurar uma carreta vindo, a gente é atropelado. Então, o instinto é uma carreta que ele é muito forte, principalmente o dominante. E eu preciso entender que ela está passando. E às vezes eu optar por escolher situações que eu não vá tanto para isso, ou que eu não, né? Eu posso optar por lugares que às vezes eu não vou usar tanto esse instinto, que às vezes, sabe aquele negócio que eu sei que vai acontecer alguma coisa lá, porque eu sou assim? Se eu for lá, ou se eu for falar com aquela pessoa, ou se eu... Então eu sei dosar isso, eu posso optar por não me colocar em enrascada. Mas se eu vou me colocar na enrascada, eu estou consciente que eu estou indo lá fazer um tributo pro meu instinto. Adorei. Ele pede, não adianta querer segurar. Então vai lá de consciência e E fala, exatamente, vai com consciência, vai com presença. Tô E tá indo, tudo certo, tá tudo Tá certo. tudo certo. tô indo Não me precisa se lambuzar. recriminar, né? É É só isso aí. agir com consciência, Uhum. com presença. E até como a gente falava antes de começar a gravar, às vezes quando a gente está realmente presente, consciente do que a gente está fazendo, o que está acontecendo, aquilo até perde força, né? Então a A gente pode consciência. canalizar, né? Direcionar de um uso mais saudável, né? Como você falou, não dá para segurar a carreta, mas dá para direcionar, dá para aproveitar essa energia para algo mais construtivo, algo mais saudável, né? Como é uma força que tanto cria como destrói, né? Se a gente começa a canalizar para tudo que é criação, é lindo. Você vai criar Nossa, mesmo. com certeza. Lembrando Sim. que é essa energia que gera vida, cara, entre um homem e uma mulher e gera um filho. É essa energia que está presente nessa conexão para formar um terceiro ser, né? Então, assim, começa ali, mostrando a importância dessa conexão, né? Enfim. Muito bem. Passamos por tudo, acho. Falamos um pouquinho de cada coisa, né? Dele dominante, reprimido. E para mim sempre fica assim, eu acho que o maior aprendizado de perceber os instintos, claro, autoconsciência e tal, mas tem muito a ver com valores, né? Então acho que quando as pessoas conseguem identificar os instintos, quando a pessoa consegue identificar os instintos, quando ela consegue identificar o instinto das pessoas com quem ela convive, fica mais fácil de compreender, que são valores, o que a gente valoriza na vida, o que é mais importante para cada pessoa, tem muito a ver com os instintos. Isso em relacionamento é fatal, né? Porque
quem tem sexual dominante está buscando conexão, está buscando atração, ele busca isso no relacionamento, contato de pele, né? Eu acho que é até um preservação princípio. dominante está buscando a segurança, né? E quem tem um social dominante está buscando pertencer àquela unidade que se formou ali, né? Ao casamento, a uma família, a um grupo, aquilo que se forma. Então, assim, são focos completamente diferentes. Completamente diferente. E a hora que você percebe isso, né? Porque muitas vezes você é um sexual dominante, está casado com uma autopreservação ou com um social, né? E são demandas diferentes, né? E a hora que a gente entende o outro, como é que eu posso, né, ajudar a pessoa a caminhar comigo nessa situação e vice-versa, né? Através dessa compreensão, né? Perfeito. Vai trazer um grande amadurecimento, né? A gente lembra que eu falei assim, sexual com sexual dominante, existe uma fusão, é muito gostoso estar junto, né? Ao mesmo tempo vai ter briga pra caramba, né? E é uma zona um pouco mais confortável de quando é ao inverso, né? Um é dominante, o outro é reprimido. E aí vem uma questão assim, cara, o dominante vai querer muito, o reprimido vai fugir. Então imagina essa jornada para se encontrar. É um puta desenvolvimento que vai acontecer aí se o casal estiver disposto, né, a tanto, né? Porque requer muito trabalho, muito desenvolvimento. Isso aí. Um minutinho pra gente dar tchau. Terminando. Então tá. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada. Valeu, gente. Beijo. Valeu, gente. Pessoal. Aí. Até o próximo. Até o próximo. Beijo. Até o Tchau próximo. pra vocês. Beijo. Tchau. Tchau.